que essa coisa toda, né? Essa coisa observacional é mais para nós, né? Exatamente, isso, exatamente. Né? A gente acaba tendo interesse em coisas que vão lá cientificamente, não é que não tenham valor, mas tem um valor menor, né, em relação a outras atividades, né? Então, realmente, toda essa experiência com a astronomia é uma experiência muito gratificante, né? Porque a gente está diante do universo. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, vem cá, quando você tem um telescópio lá, eu ponho lá numa live o meu telescópio. Aí você tem um telescópio lá, eu estou olhando uma galáxia ao vivo, cara. E aí eu explico para o pessoal, eu meço lá, né, e digo, olha, essa galáxia está a 1 bilhão de anos-luz. Eu tenho até uma coisa que eu escrevi, ô Sérgio, que eu escrevi um texto, depois até um colega... Isso é legal pra caramba. Conta aí pra galera. Vou contar. Um colega até botou isso numa... Acho que foi a esposa ou a irmã dele, colocou numa tese esse texto, né? Que era o seguinte, eu tentando explicar como que era, por exemplo, uma fotografia que eu tirei de um quasar. No caso, um quasar chamado... O que é um quasar, né, gente? Para quem não sabe. Isso aí, vamos explicar então, pra galera. quasar é o seguinte. O quasar, hoje, a gente sabe que é basicamente um núcleo ativo de galáxia, tá certo? Então, provavelmente é um buraco negro supermassivo ali, onde tem uma série de eventos sendo engolidos, estrelas, etc. Ele emite uma quantidade de radiação muito grande, né? E isso para a gente era surpreendente, porque ele parecia uma estrela, o primeiro quasar que foi descoberto foi assim, mais próximo, desculpe, não foi o primeiro, mas foi o mais próximo, foi o 3C 273, né? Acho que foi o primeiro, sim. E esse quasar ele é visível com qualquer telescópio de uns 25 centímetros, você consegue ver com um telescópio. Ele parece uma estrela, mas ele está a mais ou menos 1,5 bilhão de anos-luz de distância. A gente descobriu isso por causa do desvio para o vermelho do espectro, né? Isso aí já, no nosso curso de telescópio, a gente explica isso no detalhe. Muito né? bem. Então, o que acontece? Eu estava tirando fotografia de um quasar chamado PKS 2330. Esse quasar está a cerca de 10 bilhões de anos-luz de distância. O que significa isso? Se vocês viram aí o James Webb, vocês escutaram muito aquele número 13.8 e tal, né? Então, esse quasar, ele está próximo daqueles objetos que o James Webb pesquisa no fundo lá do universo, né? Então, qual foi a história que eu montei? A história que eu montei é o seguinte, como a luz, o fóton que saiu de lá, ou seja, algum evento astrofísico ocorreu lá, que saiu um fóton há 10 bilhões de anos. Na metade do caminho, Sérgio, ainda não existia sistema solar aqui, não existia Sol, nada. Ou seja, ele tinha percorrido metade do caminho e não tinha existido nada aqui. Aí surge o Sol, se formam os planetas e vem lá o fóton, atravessando o espaço vazio, gente. Ele não interagiu com nada, tá? Então ele vem vindo, não bateu em nada, ele veio direto. E aí ele vem, quando ele chega mais ou menos a 60 milhões, ele andou 5 bilhões de anos, aí depois ele anda, por exemplo, vamos botar aqui mais 500 milhões. Ele anda 5,5 bilhões de anos, começam a surgir os primeiros elementos de vida na Terra. A Terra surgiu, então começa a surgir. Faltando 600 milhões de anos para ele chegar, ou seja, ele já tinha andado 90% do caminho. 600 milhões de anos tem a explosão do Cambriano, que você tem aquela explosão de vida, né? Há apenas 60 milhões de anos atrás, você tem provavelmente um que contribuiu para o fim dos dinossauros, né? O choque lá de Chicxulub. Como é que pronuncia aquele negócio? Chicxulub. Lá no México, em Yucatán, né? Isso. E o que acontece? Isso aí ele estava mais ou menos o fóton na distância do aglomerado de galáxias de Virgem, que a gente consegue ver com telescópios. Esse telescópio aqui consegue ver galáxias nesse aglomerado. E aí, você, há 5 mil anos atrás, ele estava entrando na Via Láctea, na nossa galáxia, que ele estava entrando por cima. Tá? Ele não está no plano da galáxia, ele estava entrando por cima. Então, há 5 mil anos, ele estava entrando na Via Láctea. E 5 mil anos é o quê? Basicamente, é o início da nossa civilização. Estavam construindo pirâmides e tal, né? Até que eu nasci, né? Nasci há 60 anos atrás. Aí, a tecnologia foi evoluindo. Ô, Sérgio, a gente foi montando telescópios mais sofisticados, computadores, CCDs e tal, papapá. E eu comprei, vindo, né? e ele vindo. E ele ia vindo e tal, atravessando e tal. Aí, no dia que eu decidi que eu ia
eu ia tirar a fotografia do PKS 2330, algumas horas antes, 8 horas, algumas horas antes ele chega no nosso sistema solar, em Plutão. Eu estava no trabalho. E aí eu vou lá, monto meu telescópio e tal, papapá. Quando está tudo pronto, 1 segundo antes de eu apertar o botão para tirar a fotografia, 1 segundo, gente, ele está à distância da Lua, tá? Ele atravessa a Lua, a distância da Lua até a gente, atravessa toda a nossa atmosfera, tá ok? Entra no meu telescópio e ele vai se destruir na minha câmera, no meu CCD, onde na hora que ele é destruído, aquilo se transforma num elétron e conta aquilo ali e eu vejo a imagenzinha. Então, é uma coisa que mostra assim, a poesia da astronomia e como que esse negócio é uma coisa completamente louca, né? Então, essa experiência, Sérgio, eu tenho todo santo dia que eu olho para o céu. Não tem uma vez que eu não olho para uma estrela, que eu não olho assim e digo assim, cara, estou vendo Vega. Pô, Vega está a 8 anos-luz, então essa luz que eu estou vendo tem 8 anos já. Não existia ciência sem fim, né, velho? Não existia nada, né? Então, é uma experiência muito fantástica, né? Então, a astronomia eu diria para você que a astronomia, ela é uma ciência que ela é muito exótica, porque às vezes me perguntava assim, ela é parecida com a física? Eu digo, ela usa física, mas só que a física é um processo basicamente experimental, né? A gente tenta, mede e tal, mas eu com a astronomia, eu não consigo ir lá para fazer uma experiência. Então, é como se eu pegasse, por exemplo, gente, para vocês entenderem, é como se eu pegasse, por exemplo, uma câmera fotográfica e dissesse assim, você só tem um dia para analisar os seres humanos em São Paulo. O cara vai tirar fotografia de criança, de adolescente, de gente correndo, de campo de futebol, de todo tipo de coisa. E depois ele vai montar uma história com isso aí. Aí ele vai deduzir, olha, isso aqui era uma criança, ele cresceu e tal, mas ele não consegue ver um cara daquele como criança, adulto, e ele não consegue ver isso.